Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Vamos ver se a gente consegue prender essa câmera decentemente hoje aqui. Será? Parece que sim. Bom, se não cair tá bom. Vocês me acompanham? Faz algum tempinho já que eu não gravo. E até, vamos ver se eu consigo deixar claro por quê enquanto eu manobro o carro aqui na garagem. Bom, para quem está pegando pela primeira vez essa insanidade móvel aqui, meu nome é René de Paula Júnior. Eu produzo conteúdo de uma maneira um pouco estranha, meio sintomática, porque eu não consigo parar de produzir conteúdo. Estou sempre tweetando, escrevendo, publicando, diabo. E alguns anos atrás, é até legal lembrar disso, vamos colocar isso em perspectiva. Eu já estou nessa área desde 96 que eu acho que eu entrei nessa área. Em 97 eu acho que eu devo ter começado já a gerar conteúdo sobre internet para revistas e tal. Mas aí veio uma época muito bizarra, que foi a época depois do estouro da bolha. E aí tudo ficou tão esquisito, ficou tão incerto, que eu estava de alguma maneira digerindo, ruminando as minhas ideias, o que eu achava, sei lá, válido. Eu estava ruminando isso e não sabia, e não tinha nada muito concreto, de fato, para escrever. Mas as ideias estavam borbulhando. E aí foi nesse momento de efervescência, né, por assim dizer, ou de fermentação, né, na pior das hipóteses, que eu tive uma ideia um pouco esquisita, que foi, sei lá, às vezes eu estava dirigindo e eu estava com a cabeça cheia de ideias para você, né? E aí o que eu fazia era, usando o celular, eu botava para gravar em áudio mesmo e ia falando, pensando alto o que estava na minha cabeça, para ver se até isso ajudava a articular melhor as ideias, tal. Essa é uma das coisas boas de você tentar escrever ou tentar falar ou contar uma história. Ajuda você a articular coisas que estavam meio soltas. Então esse exercício começou tempos atrás só em áudio. Isso já está desde 2000 e nem sei quanto, nem eu sei, 2005 talvez, não sei. E agora eu parti para essa história do vídeo. Estou com essa câmera aí presa num suporte de GPS. Então não faço isso sem a supervisão de um adulto. Não recomendo a ninguém. Mas pelo menos eu não manipulo a câmera enquanto eu estou dirigindo. Só manipulo a câmera quando eu saio da garagem, quando eu estaciono de novo. E acho que para todos os efeitos é como se eu estivesse falando sozinho. Na verdade acho que é como eu me sinto nesse momento, falando sozinho. Bom, depois dessa introdução louca aqui, eu estou há um bom tempo sem publicar qualquer coisa em vídeo aqui, por uma razão simples. Porque eu acho que novamente, como alguns anos atrás, a minha cabeça tá fervilhando com, sei lá, tentando montar um quebra-cabeça aí que está um pouco complicado. E eu acho que é um pouco por conta disso. Aí eu comecei a mudar um pouco as leituras ali, estou lendo outros tipos de conteúdo, muita coisa ligada a, sei lá, como a cabeça da gente funciona, muita coisa ligada a futuro, muita coisa ligada a comportamento, né? Estou lendo aqui, colar, para ver se isso me dá, sei lá, pelo menos um framework, um arcabouço, né, conceitual um pouco novo aí para encarar algumas coisas, tá? Eu estou nesse estado já faz algumas semanas e o que realmente me chamou a atenção, o que foi o gatilho para eu estar gravando agora, foi uma história recente, que é uma gafe de uma campanha em social media que a Nokia fez, blá 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 blá, que na verdade, na boa, não me interessa muito essa história. O que realmente me preocupou foi ver uma reação de indignação massiva, né? Todo mundo, todos os especialistas se pronunciando e gente falando, etc, etc, etc. Como se aquilo fosse a primeira coisa efetivamente importante que estivesse acontecendo no mundo, né? E aí até uma moça publicou lá um artigo praticamente jogando uma pá de cal na Nokia como um todo, né?
uma das maiores fabricantes de celulares do mundo, uma empresa com décadas e décadas tal, é sepultada, fritada, linchada, serve de Judas, o diabo a quatro, por causa de uma campanha que alguém fez aqui no Brasil que não foi muito feliz. É uma coisa meio estranha, né? Você sepultar, né? Você enxergar numa campanha local o sintoma, a prova cabal de que a estratégia corporativa ao longo de décadas, aí você fala, hã? Né? Como assim? Primeiro, menos, né? Quer dizer, segundo, por que a coisa que mobiliza tanto a indignação e sei lá o que, as emoções de todo mundo, é uma campanha, né? Tanta coisa acontecendo, eu estou lendo ali os jornais com N sinais de fumaça. Será que a economia está indo para o saco? Será que não está indo? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com todo mundo? O que vai acontecer com o euro? O que vai acontecer com o Oriente Médio? Uma puta período de incerteza. E as pessoas estão se descabelando porque alguém perdeu a namorada na balada. Eu falo, meu Deus, que coisa maluca isso. E por que eu acho maluco? Não tanto pela Nokia, não tanto por social media, mas por uma outra coisa que tem a ver com o que eu mencionei há pouco tempo atrás, que é a questão de futuro, né? Eu estava outro dia, eu estava até forçando minha cabeça agora, mas minha memória me traiu. Eu acho que eu estava lá acompanhando pelo Twitter o Brain Picking, que é um site de curadoria maravilhoso. E aí eles deram um link para um escritor que na década de 30 ele falou sobre o receio dele com relação ao futuro, para onde as coisas estavam indo, tal, década de 30. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, que engraçado, esse cara não sabia, eu sei porque, né? É só olhar para trás, mas esse cara não sabia, mas ele estava há alguns anos de uma das maiores insanidades da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Uma insanidade completamente, quase incompreensível, né? Que a gente tenha chegado a tanto. E assim, estava debaixo do nariz dele. Como é que ninguém viu, né? Como é que ninguém percebeu? Como é que os sinais... Sei lá, é lógico que muita gente percebeu os sinais daquilo, tá? Mas ninguém, acho que podia, 10 anos antes, imaginar a bagunça que virou, né, a Europa, virou o planeta inteiro. Submarinos alemães torpedeando todo mundo, os caras bombardeando Londres, coisa de louco. Eu falo, cara, que louco isso, né? Um cara inteligente, um cara preocupado com o futuro, ele está na beira do abismo e não está percebendo, né? Eu conto essa história, não porque a gente esteja à beira de um abismo, não sei, não dá para ter a menor ideia. Tem tantos fatores aí de risco, né? Desde, sei lá, atritos religiosos no Oriente Médio, terrorismo, não sei aonde, louco atirando no cinema, quer dizer, sinal de fumaça tem para todo lado e não dá para saber se efetivamente algum deles, né, é mais importante, mais significativo, mais premonitório do que o outro, né? Não dá para saber. Mas de qualquer maneira é muito curioso ver que mesmo com tantos sinais preocupantes, a gente sintomaticamente se afunde, pelo menos aqui no Brasil, se afunde até o pescoço, até acima do pescoço, até a tampa da cabeça do coco, com preocupações completamente frívolas, né? Com preocupações completamente irrelevantes, com preocupações completamente secundárias, né? Quase, parece o avestruz com a cabeça enfiada na areia, né? E isso para mim é extremamente intrigante. E ainda mais porque, se a gente parar para pensar, eu ando muito intrigado com essa questão do futuro, e eu até vou contar por quê. Porque na verdade uma amiga me convidou para fazer uma palestra num clube que eu nunca fui, né, para falar sobre futuro. Faz um mês isso, então isso me deixou tão encafifado. Falei, cara, que autoridade que eu tenho para falar sobre o futuro? O que eu vou falar? Que vai ser tudo cor-de-rosa, que vai ter o iPhone 10, que vão ressuscitar o Steve Jobs? O que eu vou falar? Não sei, né? Eu vou ser positivo, eu vou ser pessimista, eu vou ser edificante, eu não sei. Então eu estou com essa história na cabeça, acho que é por isso que eu fiquei um pouco ausente, porque isso está me intrigando. Se eu for falar hoje sobre o futuro
para uma audiência que eu não conheço, deve ter desde adolescente até velhinhos, não sei, que diabo eu vou falar? Que responsa, né? Então, talvez seja por isso que eu ande um pouco mais encafifado com essa completa alienação geral com relação ao que efetivamente importa. Tipo, a casa está caindo sob inúmeros aspectos, né? Você tem inúmeros sinais esquisitos, e a gente aparentemente não tem nenhuma proposta legal. Na verdade, se a gente parar para pensar, e até eu estava ouvindo essa semana um podcast extremamente interessante sobre um cara que escreveu um livro sobre Bell Labs. Bell Labs era a área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa telefônica americana chamada AT&T. A AT&T praticamente teve um monopólio da telefonia por um bom tempo nos Estados Unidos. Eles tinham um laboratório de pesquisa, que se não fosse esses caras, esquece, porque esses caras desenvolveram o laser, os satélites de comunicação, o transistor. Então, desde a década de 50, esses caras estão desenhando esse mundo de hoje, que você vive, que eu vivo e tal, né? E aí os caras contam um pouco engraçado, né? Uma empresa colossal, uma corporação gigante, um monopólio que consegue ao mesmo tempo ser profundamente inovadora, né? Parece um contrassenso, porque a gente sempre acha que corporações não inovam, a gente sempre acha que monopólios não inovam. Então era uma coisa, foi uma discussão bastante provocativa e muito inspiradora para mim também, né? Mas de novo vem aquela questão que esses caras estavam pensando a médio e a longo prazo, esses caras estavam pensando em futuro. E se a gente parar para pensar também, aliás, vá ao cinema, né? Tem algum herói novo? Não, os heróis que a gente está vendo agora, Thor, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Super-Homem, Batman, cara, todos eles foram concebidos há 50 anos atrás, 70 anos atrás. Por quê? A gente está dando uma roupagem super high-tech e tal, para um sonho de futuro, né? Para um sonho de tecnologia, para um sonho de sociedade de 70 anos atrás, 50 anos atrás, né? O que acontece que a gente não tem conseguido mais sonhar com futuros? Por que a gente não consegue conceber um futuro original? O que está acontecendo? Isso é uma coisa muito intrigante para mim. Eu tenho, na verdade, eu sempre gostei muito de uma escultura de um italiano chamado Boccioni. A escultura tem um nome gozado, que são formas contínuas, não sei do que, do tempo, blá blá blá, mas é muito conhecido como o homem futurístico, o homo futurístico do Boccioni. Eu até consegui encontrar uma réplica, uma miniatura de 20 centímetros, super bonita. O original tem mais ou menos 1 metro de altura e parece um androide meio futurista, assim, é lindo, lindo, lindo. Mas por que eu tenho tanta fixação? Por que eu estou lembrando disso aqui? Porque esse cara, o Boccioni, era um futurista italiano, né? No começo do século XX, década de 10, né? Surge na Itália e em outros países também assim, um puta do entusiasmo pela era das máquinas, da tecnologia, da inovação, né? Do aço, da eletricidade, o diabo a quatro e tal. Então tem um manifesto futurista, os caras, e esse cara fez o homo futurístico, é uma coisa linda e tal. Aí acontece que, lá vamos nós de novo, né? O que acontece? A Primeira Guerra Mundial, que foi uma chacina absolutamente acachapante, né? Porque era a primeira vez que você tinha metralhadoras, tanques de guerra, armas químicas, trincheira. Não tinha heroísmo nenhum na Primeira Guerra, não tinha heroísmo nenhum. O que essa maldita tecnologia trouxe foi a morte anônima mesmo, foi aquela morte à distância, foi aquela morte em massa, a metralhadora cuspindo chumbo e matando gente que nem louco, e os caras num buraco se esfaqueando. E esse Boccioni foi para a guerra animadíssimo, porque ele achava que a guerra também era uma expressão positiva, sei lá do que. Puta, não preciso dizer que o cara ficou deprimidíssimo, né? Voltou da guerra e falou, pensando bem, né? Por sorte ele pelo menos deixou uma escultura bonita. Mas por que eu estou lembrando disso? Por que eu gosto tanto dessa miniatura que eu tenho? Eu acho que eu até tenho uma foto, vou ver se depois eu publico no post também. Porque, de novo, foi uma época de extremo entusiasmo pela tecnologia, extremo idealismo, extremo isso, extremo aquilo, e que acabou mal. Que acabou bem mal.
né? E eu estou dizendo que aqui a gente vai acabar necessariamente mal, sei lá, não dá para saber, caso, assim, que desgraça que nos aguarda, se vai ser a Skynet, se vai ser, sei lá, uma explosão solar que vai derrubar tudo, né? Tudo vai entrar em curto, a gente vai voltar a escrever em papel. Eu não sei. Eu também não tenho, eu não posso me tomar como parâmetro, né, as minhas próprias emoções, porque eu sei que eu sou anacrônico desde que eu era criança, né? Então eu sempre gostei de biblioteca, sempre gostei de livro, continuo gostando de livro impresso. E aliás, ontem eu estava ouvindo um debate é um podcast em francês muito bom, e era sobre o passado e o futuro do livro. E o cara cita, não sei se vocês conhecem o Milan Kundera. Milan Kundera é um escritor tcheco, se eu não me engano. Ele escreveu Insustentável Leveza do Ser, na década de 80 mais ou menos, foi super popular e continua popular até hoje. Ele recebeu um prêmio da Biblioteca Nacional da França e parece que nesse prêmio ele falou o seguinte: olha, todo contrato que eu assino tem uma cláusula da qual eu não abro mão, que é a seguinte: todas as minhas obras só podem ser publicadas em papel. Ele falou: eu me recuso a ser publicado eletronicamente. Aí você fala, cara, que louco. E aí, na verdade, parece que o problema dele não é tanto com o livro em si, mas é com a instituição da biblioteca. A experiência que é você ter um lugar, né, um centro, onde as pessoas interagem com livros, com outras pessoas, não com uma cara na tela, né? Não com fone enfiado aqui, andando que nem um zumbi pela rua, né? Anacrônico? Talvez, mas me achei bastante provocativo, porque, sei lá, também estou com 47, 48 anos, eu também estranho bastante e não consigo achar que é tendência ou que seja necessariamente positivo uma geração que vive que parece que tem um magneto na tela que ela não consegue arrancar os olhos, né? Você vai tentar falar com o cara olha para você, mas ele tem uma força gravitacional assim, proporcional ao quadrado da distância, que puxa o olho de volta. Você não consegue conversar com o cara, porque a cara está grudada em alguma tela, né? Em algum pixel, né? Ou então está com fone, né? Então eu assumo o quanto eu posso ser anacrônico e quanto eu posso ser uma geração XYZ, tanto faz, isso é o de menos, né? Mas o que nessa reflexão, que nem nenhuma reflexão, eu estou aqui pensando alto, estou tentando organizar os pensamentos, é que nem sempre progresso técnico significou algo civilizatório, né? Nem sempre o progresso técnico significou algo civilizatório, né? Nem sempre. Tá aí o futurismo para provar, tá aí o pessoal que, sei lá, não percebeu a Segunda Guerra em cima da cabeça deles, tá aí o automóvel no qual eu estou agora, que tudo bem, tem lá N vantagens, mas, cara, talvez tenha sido uma das ideias mais de jirico da história, porque mudou as cidades, mudou o meio ambiente, mudou essa zona toda, né? Criou um monte de gente sedentária que não interage, blá, 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 né? Tá aqui, né? E lembremos, o automóvel foi visto inicialmente como uma revolução da independência, da autonomia. Então toca a redesenhar as cidades, toca a redesenhar as autoestradas, toca a colocar as pessoas morando em condomínios afastados, né? Obrigando todo mundo a ter um carro. Então essa é uma coisa curiosa, porque talvez parte desse elogio, né, dessa veneração que a gente tem pelo progresso técnico e tal, na verdade acho que ele é insuflado mesmo pelas empresas de tecnologia, né, que vão tentar provar por A mais B que você precisa de um display retina, senão nem sei, né? Que você precisa de, sei lá, fala alguma coisa daquelas que não quer dizer nada, quad-core, dual-core, pentacore, sei lá, hardcore, sei lá que diabo. Porque, puxa, os caras têm que manter a máquina deles funcionando, né? A máquina de produção, de inovação, de grana e tal. E aí o que acontece? Numa época em que você não tem mais sonhos de futuro, não tem mais utopias, não tem mais, sei lá, grandes, novos sonhos coletivos,
Eu pelo menos não vejo. Se alguém tiver, por favor, me manda aí alguma ideia que não seja também retrô, né, saudosista. Vamos todos virar celtas nas florestas venerando árvores, né? Tô fora, né? Tô realmente fora. Eu tô muito velho para virar druida, né? Que alguém me venha com alguma ideia que não tenha 60, 70, 80 anos, né? Alguém me venha com algum tipo de sonho, de inspiração. Aliás, olha que engraçado, né? Na verdade, quem tem feito um trabalho absolutamente, pelo menos para mim, né, apaixonante com relação à inspiração, a futuro, etc e tal, tem sido a NASA. Olha que engraçado. A NASA, acho que ainda mais porque os caras estão sem grana, né? Acho que eles devem estar fazendo ali uma campanha para ver se o pessoal se comove um pouco mais com a importância dela. Tem publicado uma série de conteúdos absolutamente fascinantes sobre as correntes marinhas, sobre os ventos solares, sobre o universo, blá 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 blá. E ontem mesmo eu vi falando em visionários, né? Não sei se alguém vai lembrar do Carl Sagan. Carl Sagan era um físico, não sei se era um astrofísico, não sei. Ele tinha uma série que se chamava Cosmos, passava na televisão. E ele era muito bom, ele era um evangelista de ciência, muito bom, muito bom. E numa dessas coisas da NASA tinha uma foto que é o seguinte: a NASA mandou uma espaçonave chamada Voyager na década de 70, eu acho, sei lá, cuspiu aquele troço lá para longe, e essa Voyager tá assim, longíssimo, já está saindo do sistema solar, continua funcionando, tá mandando imagens, está mandando dados, até hoje está mandando, já está saindo fora do sistema solar, já está saindo fora da heliosfera. Uma loucura, né? Puta troço legal. E aí ela mandou uma foto uma vez em que mostrava, sei lá, aparentemente, eu não lembro se eram os anéis de Saturno, se eram franjas de luz e tal, mas naquela franja de luz você via um pontinho minúsculo, branco. Sabe o que tinha acontecido? A Voyager tinha virado o telescópio dela para trás e estava fotografando a Terra vista do extremo do sistema solar. Nada, ou seja, a gente é praticamente um pixel. Voltando, a gente era basicamente, naquela foto a gente é um pixel. E tinha um texto bem bacana do Carl Sagan, falou: olha esse pixel, cara, esse pixel, nesse pixel todos os heróis, todos os reis, todos os vilões, todas as histórias, todas as paixões, todas as guerras, todas as civilizações, tudo que vai acontecer e já aconteceu nesse pontinho, nesse pixel luminoso, né, visto do limite do sistema solar. Eu acho bonito, eu acho inspirador, eu acho que faz a gente pensar, às vezes poderia servir de base, né, para um monte de coisa, para repensar, sei lá, questão toda de nações, essas brigas todas e tal. Se a gente tivesse uma consciência um pouco mais ampla, né, do que a gente está fazendo aqui. E nesse ponto, talvez, a minha mulher falou isso outro dia, e eu acho que eu concordo com ela, que acho que um dos momentos realmente mágicos na história da gente é quando pela primeira vez alguém tira uma foto da Terra vista do espaço, que é nessa bolinha azul, uma bolinha azul, né, com as nuvens, com os continentes e tal, no meio pendurada no meio de absolutamente porra nenhuma, né? E então acho que foi a primeira vez na história que eu acho, deixa eu ver se a galera está tão vazia que eu perco a referência. Tá bom. Que você fala, cara, para tudo, né? Do espaço você não vê mapas, do espaço você não vê povos, do espaço você não vê raças, do espaço você não vê, né? Mas só que a gente não fez nada com isso, né? Que engraçado. Eu acho que na verdade a gente fez, acho que teve todo um sonho aí, né? De viagens estelares, astronautas, Star Trek, né? Mas parou por aí. É isso, a gente não consegue mais pensar em nada que não seja qual vai ser o próximo lançamento da Apple. Meus caros, é isso. Na verdade eu estou compartilhando com vocês uma certa inquietação, uma certa confusão mental, e também confesso
um certo desconforto com a absoluta inconsequência com que a gente está vivendo uma época que daqui a 10 anos a gente pode olhar para trás e falar, putz, como é que a gente não fez nada a respeito? Sei lá. Paulo Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.